Espero que estejam bem, que vamos pedir, né, para que Deus continue nos abençoando com muita saúde, com muito amor, muita paz, né? É o que eu desejo para cada um de vocês, dizer que eu tô com saudade de vocês. E hoje nós vamos continuar na nossa aula de ciências. Vamos falar de um assunto muito legal, certo? Que é sobre as plantas. Nós vamos iniciar essa nova unidade, certo? A unidade 3, que fala sobre os seres vivos. E nós iremos iniciar, falar um pouquinho sobre as plantas. Página 94 do livro de vocês. Podem colocar nessa página. Agora vamos dar uma olhadinha na nossa agenda. Nós iremos ver o conteúdo das plantas. Vocês irão fazer a página 97, depois faremos as correções dessa página, certo? Então é isso. Coloquem agora na página 94. Pronto? Então vamos começar, né? Bom, para iniciarmos, né, é importante que vocês saibam que as plantas, elas também são seres vivos, né? As plantas são seres vivos que precisam de vários recursos da natureza para poder sobreviver. Vamos ver quais são esses recursos. Essa agenda está disponível na descrição desse vídeo e também no site do Colégio 21 Educar. Bom, recursos naturais que as plantas precisam para sobreviver, certo? Vocês sabem me dizer quais são esses recursos que elas precisam para elas poderem sobreviver? A água, né? Elas precisam de água. O que mais que as plantas precisam para sobreviver? Página 94, dê uma olhadinha. Elas precisam de ar. Elas precisam de luz do sol. O que mais que elas precisam? Elas precisam de nutrientes, né? Vamos chamar os sais minerais, né? Que são retirados do solo. Pronto. Aqui são os principais recursos naturais, os principais elementos naturais que as plantas precisam para sobreviver. Tudo bem até aqui? Entenderam quais são os elementos principais que a planta precisa para sobreviver? Certo, ótimo. Nós sabemos, né? Nós sabemos que existem vários tipos de plantas, tamanhos, né? Tamanhos diferentes, formas diferentes. Quando eu digo formas de plantas diferentes, eu estou me referindo ao tamanho de folhas, ao porte, o tamanho daquela árvore, né? Nós sabemos que existem vários tipos variados de plantas, certo? E as plantas, né, elas podem ser aquáticas, elas podem ser terrestres, né? Depende muito do ambiente onde ela vive. O ambiente onde aquela planta ela tira todos os seus nutrientes, ela encontra todo o seu alimento para produzir, né, onde ela está naquele ambiente, seja numa floresta, seja no quintal da sua casa, certo? Então ali ela vai retirar daquele ambiente tudo o que ela precisa, né? Então nós chamamos, né, o lugar onde as plantas elas estão adaptadas, onde elas vivem, de habitat, né? Habitat das plantas, certo? Então, dá uma olhadinha no livro de vocês, página 94, ó. Os vegetais são encontrados nos mais variados ambientes do planeta. Existem plantas que vivem no solo, na água, né, que tem as plantas aquáticas, ou sobre outras plantas, né? Tem plantas que vivem também em outras plantas, em cima de outras plantas. Um exemplo dessas plantas, né, que vivem em cima de outras plantas. As orquídeas, né? As orquídeas, elas vivem, elas são exemplos de plantas que crescem geralmente sobre as árvores mais altas, onde conseguem aproveitar a luz do sol. Suas raízes são próprias para fixação, principalmente em troncos de árvores. Ou seja, as orquídeas,
Elas ficam bem no alto de árvores enormes, certo? Elas ficam lá no alto e as suas raízes, elas vão se fixar no tronco dessas árvores enormes, né? Eu acredito que vocês já devem ter visto orquídeas, né? Pronto, aqui tem uma imagem da orquídea, né? Que vocês podem observar, né? Elas vivem em cima dessas árvores, né? No topo das árvores. E elas justamente para ela conseguir a luz solar, que elas vivem no topo dessas árvores, certo? Ok, meninos? Continuando a falar sobre tipos de plantas, tipos variados de plantas, né? Agora vamos falar das plantas que são chamadas plantas parasitas e plantas hospedeiras. Já ouviram falar sobre isso? Quando a gente fala em parasitas, né, vem logo o quê? A cabeça, né? A gente lembra logo de quê? Piolho, né? Piolho, carrapato, são seres, né, que são parasitas. Assim também existem plantas que são chamadas de plantas parasitas. São plantas, né, que ficam... Por que elas são chamadas de parasitas? Vocês sabem dizer? Isso mesmo. Elas são chamadas de plantas parasitas porque elas ficam nas outras árvores, retirando, sugando dessas árvores os nutrientes dessa árvore. Muitas vezes elas se enroscam nas árvores maiores, né? Elas têm alguns ganchinhos, né, que podemos chamar de raízes, né, que vão se fixar nos troncos dessas árvores e aí elas começam a sugar todos os nutrientes dessas plantas, certo? Das plantas hospedeiras. As plantas hospedeiras são as plantas, né, que de uma certa forma estão abrigando as plantas parasitas, ok? Então as plantas parasitas são plantas, né, que existem, né, vocês já devem até visto, né, esses tipos de plantas. E elas ficam tirando esses nutrientes das plantas hospedeiras. Ok? Pronto, né? Aí vamos aqui, ó, na página 95 diz assim, ó. Adaptações dos vegetais ao ambiente. Eu vou ler aqui esse parágrafo, tá bom? Os ambientes na Terra já passaram por muitas transformações. Por causa delas, muitos seres vivos, animais e vegetais foram extintos. No decorrer dessas transformações, sobreviveram as espécies que conseguiram se adaptar aos ambientes modificados, ou seja, os seres vivos que possuíam características que lhes permitiam viver num novo ambiente terrestre, certo? Então, muitos animais, muitos seres vivos, né? Falando aqui de animais, eles conseguiram se adaptar com as transformações que aconteceram no planeta Terra, né? Nós sabemos que ao longo desses anos, né, de todos esses anos, aconteceram muitas modificações no solo, nas paisagens, nas vegetações, muitas transformações que levaram muitos animais e muitos vegetais a serem extintos, né, a não existir mais. E outros animais, eles se adaptaram ao ambiente que estavam ali, que eles podiam, né, tirar algum proveito desse ambiente. Então eles foram se acostumando, foram se adaptando a esse ambiente, certo? Tanto na questão de locomoção, na questão da alimentação também. Então eles foram se adaptando a essas mudanças, certo? Existem algumas plantas que elas se adaptam muito bem aos tipos de climas, né? Nós sabemos que as regiões do Brasil, né? Temos 5 regiões, agora eu vou falar um pouquinho de geografia, né? Temos aqui, ó, a região sul, norte, sudeste, nordeste e centro-oeste. Nós moramos na região nordeste, não é isso? Na nossa região nordeste, ela é muito conhecida por ter o clima semiárido. O que significa isso? Que é um clima quente, é um clima seco, onde a principal vegetação que se adapta muito bem, que é característica, que é predominante aqui no nosso sertão nordestino, é a caatinga, né? Então a caatinga é uma vegetação típica, onde a vegetação, né, que faz parte desse bioma são os cactos, né? Já viram os cactos? Isso, ó, os cactos são tipos de plantas que elas se adaptam muito bem a esse clima seco e quente
aqui do Nordeste. Sabemos que nós temos duas estações, que é a chuvosa e a estação da seca, não é isso? Então, por conta disso, muitos vegetais, né, muitas plantas foram se adaptando a esse clima aqui do sertão nordestino, né? Os cactos, como eu já falei, é um exemplo desse tipo de vegetação. Vai armazenando água no período da seca, certo? Ele vai armazenando essa água, ok? Justamente porque são plantas que se adaptaram a esse clima. Assim como tem vegetações, né, que se adaptaram a um clima mais úmido, né? E aí vai diferenciando por causa das condições climáticas, né? Vai ter um tipo de vegetação naquela região, vai ter um tipo de vegetação diferente em outra região. Então tudo vai interferir, ó. O solo interfere, o clima, o relevo, tudo isso vai interferindo nos tipos de vegetações, ok, meninos? Na página 95, né? Ó, é o caso do cacto. Em seu caule acumula-se água de que a planta precisa para viver em ambiente seco. Então essa água fica acumulada num período seco justamente para essa planta não, ela vai precisar dessa água, então vai ficar armazenada nela, certo? Ok? Na página 96 fala sobre as partes dos vegetais, né? Nós sabemos, né, que as plantas, as plantas elas são diferentes umas das outras, né? Existem plantas que só vai ter a raiz, o caule, as folhas. Tem plantas que tem raiz, caule, folhas e flores. E tem a raiz e tem plantas que tem todas as partes, né? Que são completas. Que tem a raiz, que tem o caule, que tem folhas, flores, frutos, e nos frutos tem sementes. Então nós chamamos essa planta de planta completa, né? Porque ela tem todas as partes de uma planta. Então a planta, todas as partes da planta, ela exerce uma função nela, certo? Por exemplo, aqui na página 90, página 96, ó, partes dos vegetais, certo? Nós temos aqui uma planta completa e todas as partes dela têm uma função. A raiz, para que serve a raiz da planta? Né? A raiz da planta, ela vai fixar a planta ao solo e ela também vai fazer o quê? Ela vai absorver a água e os sais minerais do solo, certo? Então essa é a função da raiz na planta. O caule, ele sustenta as folhas, ele sustenta todos os raminhos da planta, ele sustenta todas as partes da planta, né? E ele também é responsável, o caule, por transportar a água e os sais minerais que foram retirados do solo para todas as partes da planta. É essa a função do caule. A folha, ela tem 3 funções básicas e essenciais para a planta, a folha. Ela tem a função da fotossíntese, da transpiração e da respiração. Isso. Então, são 3 funções que a folha exerce na planta: fotossíntese, transpiração e respiração. Na nossa próxima aula sobre as plantas, nós iremos abordar esses processos que a folha desempenha, certo? A função da flor, né? A flor é o órgão reprodutor da planta, entenderam? Então, é por meio das flores que se formam os frutos, certo? E a função do fruto? A função do fruto é guardar, é proteger a semente. E a semente é dar origem a uma nova planta, né? Dá origem a uma nova planta. Então, meninos, cada partezinha da planta realiza uma função para a planta, na planta, certo? Tá entendendo? Ok. Bom, hoje nós vimos, né, os tipos de plantas e suas partes, né? Cada função de cada parte da planta. Vocês agora vão pausar o vídeo. Mas antes de começar a fazer a atividade, eu peço a vocês que façam a leitura da página 94
e até a página 96 e em seguida respondam a 97. Quando fizerem leitura, responderem a 97, aqui vocês vão voltar para ver as correções. Combinado? Ótimo, então podem pausar o vídeo e daqui a pouquinho retornem para ver a correção. Até já! Bom, retornamos, né, com as correções. Vamos ver aqui a página 97. Observe as plantas abaixo. Temos aqui a planta 1 e a planta 2, né? Uma está se desenvolvendo no solo, né? E a outra nós percebemos que está se desenvolvendo na água. Com relação à planta 1, assinale a opção correta. A planta é aquática ou terrestre? Terrestre, né? Planta 1. B, a raiz dela fica dentro do solo ou fora do solo? Dentro do solo, né? C, o caule e as folhas ficam dentro do solo ou fora do solo? Isso, fora do solo. Acertaram? Ótimo. Segunda questão, aliás, não é a segunda questão, né? Aqui eu coloquei segunda, mas não é. Aqui é outro pontinho com relação agora à planta 2, né? Letra A, segundo pontinho. Com relação à planta 2, responda. Letra A planta é aquática ou terrestre? E por quê? Né? Por quê? A planta é aquática, a planta 2, né? Porque se desenvolve na água. B, onde fica a raiz dela? Dentro da água. Ela é aquática. E C, em relação ao ambiente onde vivem, qual é a principal diferença entre as duas plantas? Bom, a principal diferença é que a planta 1, certo? Se desenvolve na terra e a 2 na água. Essa é a principal diferença entre as duas plantas, ok? Então, meus queridos, é isso. Estudem, certo? Não deixem de estudar. Beijos para vocês e até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus.